vamos imaginar que eu chego em casa e falo, cara, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2, eu tenho 1, e tá dando muito trabalho, eu tenho que cuidar disso, agora eu tenho que ajudar nas tarefas, agora eu tenho que... Houve assim, tudo. Eu, inclusive, vi várias reportagens, né, de mães falando quanto é difícil. Agora sim eu dou valor às professoras, porque quanto é difícil ensinar um filho, eu não tenho paciência. E aquele relacionamento meio, sabe, de conflito em casa, né, a família toda reunida, mês a mês ali. Realmente estamos passando por uma situação bastante grave. Sim. Essas crianças, dependendo da idade em que foram afetados, os Sim. prejuízos são reversíveis, mas a custo de muito trabalho. Sim. Essas experiências que os pais tiveram que passar também tiveram um custo bastante alto, estão tendo um custo bastante alto. Imagino. Porque qual é a qualidade de tudo isso, né? O que a gente escuta muito, né? Mesmo aqueles que estavam mais preparados, que tinham uma formação mais pedagógica, Sim. eles também passaram essas dificuldades, porque eles não são professores dos filhos. Não são, e não é fácil ensinar os Sim, filhos. e ser professor do filho do Sim. outro talvez seja mais tranquilo. Seria mais tranquilo ser professor do filho do outro. Sim, é muito mais tranquilo, muito mais isso, fácil. Aí então se mistura as questões afetivas, as frustrações, meu filho deveria ser assim ou daquele jeito. De repente eu encontro uma realidade totalmente diferente. Então realmente isso se tornou bastante grave. E nós teremos muitas consequências pela frente. Por quê? Tem coisas que a criança tem que ser estimulada num determinado momento da vida. E ele perdeu, não foi um dia, foram praticamente 2 anos. Sim. 2 anos a gente vai e vem, desacostumou, desambientalizou, perdeu socialização. Falar, não, mas ele brinca com os priminhos, com o coleguinha do prédio, mas não é a mesma coisa. Uhum. Então a educação, a escola, o ambiente escolar, ele tem um papel que vai muito além do ensinar a cartilha, vamos dizer assim, né? De um modo grosseiro, a cartilha não, porque é muito mais do que isso, né? Então eu penso que esses pais se depararam com essa realidade e ainda não caiu a ficha, né, do que isso está causando realmente, né? Então eu tenho por mim que esses atrasos que podem ocorrer no desenvolvimento dessas crianças, que vinha sendo corrigido com as novas propostas da educação, iniciando já mais cedo os aprendizados, eles não são ao acaso. Eles são porque eles vão de encontro a teorias da psicologia mesmo, que apoiam e reforçam que determinadas inteligências têm que ser estimuladas em determinados períodos de desenvolvimento. Sim. Então não é ao acaso que isso tudo ocorre. Agora, quando você perde isso, como que se recupera lá na frente? Então nós teremos que ter trabalhos de estimulação para buscar esse período de atraso, trazer Sim. ele para o tempo real. É possível fazer isso com a criança. Não sei qual vai ser o grau de afetamento, vamos dizer assim, do pré-adolescente, do adolescente, né? Porque a gente está falando em criança como se fosse só dos pequenos, né? Aquele que você põe sentadinho na cadeira e ensina. Mas de repente a coisa é muito mais ampla, né? Sim, então, é uma pandemia. É uma pandemia. Houve isolamento, houve todo um pânico criado na sociedade, houve toda uma mudança de valores. Então tudo isso está incutido nessas crianças. Talvez eles não tenham muita percepção do que está acontecendo, mas eles terão as consequências do que está acontecendo. Uns para melhor, outros para pior, não sei, né? O que a gente não precisaria fazer é iniciar um trabalho de avaliação sério para verificar quais são os prejuízos. Voltamos às aulas agora, acabou tudo. Não acabou. Não acabou. Não, de fato não acabou. Nós estamos começando uma nova fase de compreender tudo o que aconteceu. E 1 ano de atraso escolar, 1 ano e meio, 2, algo que... Para uma criança que em 10 anos está na pré-adolescência, que entra aos 3 e 4, então 1 ano é grande parte da vida dele, da formação, da estruturação. Sim. Né? Então é muito grave. Eu tiro por mim mesmo. O meu filho ele voltou agora às aulas, agora em agosto, mas tem dia que vai, tem dia que não vai. Mas ele já estava acostumando a assistir as aulas online e ele estava preferindo não querer ir mais para a escola. Muito mais tranquilo? Eu falei, não, pai, eu prefiro ficar aqui, continuar em casa e tal, mas eu falei, não, você precisa zona de conforto, socializar. Né?
Nós temos realmente conversado muito na clínica sobre essa questão de, e agora, né? Depois, né, de tudo, qual foram, na verdade, o que foi afetado, né, nesse desenvolvimento das crianças. Então a preocupação é essa, agora nos preparar, né, para receber, né? Sim. E o Heraldo em clínica a gente sempre conversando, Eliana, é depois que passar tudo isso. E durante o período, e agora ainda tem chegado na clínica casos, né? Então, assim, as crianças com transtorno de ansiedade mesmo, apresentando, né? Sim. Isso é a demanda que vem dos pais, né? E depois nós vamos identificar o que realmente está acontecendo. Mas aí os pais chegam falando assim, não, meu filho está totalmente ansioso. Não, minha filha, ela está com transtorno de ansiedade, né? E foi depois de tudo isso. Então, assim, tanto durante agora nesse período, é isso que nós temos ouvido dos pais, né? E nós estamos, assim, se policiando e se preparando para a gente administrar. É novo para todos, né? É novo para todos. A resposta de tudo é novo para todos, né? Então, nós vamos, né, pensando em metodologias, estratégias para poder fazer um trabalho de excelência agora, né, com os resultados negativos de tudo isso, desse isolamento. E o isolamento, por exemplo, para uma criança, um adolescente que tem predisposição à fobia social, né? Então, assim, eles não querem de forma alguma agora ir para a escola, né? Voltar para a aula presencial. E muitos estão eufóricos e, assim, a gente já percebe, os que estão em acompanhamento, que houve já respostas positivas deste retorno, né, para a aula presencial, mesmo sendo em dias alternados, né, como alguns colégios determinaram. Me parece que os pais falam assim, meu filho, eu também conheço alguns casais, meus filhos estão muito ansiosos, muito, né, você falou... Nós temos, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, mas será que já não era? Então. E os pais só agora perceberam, por esse convívio mais próximo? Existe a questão, né, da predisposição. Aí você também perguntou algo aqui que eu fiquei, nossa, eu preciso responder. Vamos responder. Que você falou da questão dos pais, né, que passaram a ensinar os filhos. Eu achei assim, bem interessante mesmo que alguns pais, eles chegaram assim estressados na clínica, né, falando assim, nossa, quando liberou o atendimento na clínica, nossa, que bom, pelo menos a gente está saindo de casa para vir aqui, né, e aqui vai ser o meu descanso. 50 minutos, né, 60 minutos, aqui vai ser meu descanso. Então a mãe falava que ali era o momento de descanso, né, e eu percebi assim que a criança, ela estava assim aguardando mesmo aquele momento até de retornar ali para os atendimentos presencial. Mas o que eu achei interessante foi que ver nos pais, né, que muitos que não tinham habilidade, eles foram em busca dessa habilidade de poder ensinar os filhos, né? E uma outra parte que eu achei assim, eu sou pedagoga também, eu não atuo, né, não trabalho, né, na área da pedagogia, mas eu sou pedagoga e o que eu achei assim incrível foi a valorização agora, né, do educador. Achei isso o máximo, né, de ouvir os pais falando, olha, o professor, o educador e tal, que trabalho. Então, assim, houve, né, e eu acredito que não vai mais, que foi um marco também para a área da educação. E, assim, são os pontos positivos também já, né? Os pontos positivos. E a área da educação, ela também cresceu em tudo isso, porque, na verdade, não havia preparação para o que foi proposto, né? De muitas escolas não havia essa preparação.